Entre os dias 13 e 27 de abril, os funcionários e aposentados do Banco do Brasil escolherão seus representantes nos principais colegiados de administração e fiscalização da maior entidade fechada de previdência complementar, não só do Brasil, mas da América Latina, a Previ. Mas deixa eu te perguntar, você sabe como a Previ funciona? Como é a sua arquitetura organizacional, quem toma as decisões? A verdade é que os participantes e associados da Previ muitas vezes votam sem saber disso. Talvez pela correria do dia a dia o assunto vai ficando para depois e quando se dá conta já passou. Foi exatamente isso que aconteceu nas eleições da Cassim, onde apenas 40% dos associados votaram. Inclusive eu fiz um vídeo sobre esse assunto e vou deixar o link no final. A ideia aqui é ajudar os funcionários da Ativa e os aposentados do banco a ter uma visão geral da Previ, para que quando for votar, saibam exatamente qual é a função, o papel e a responsabilidade de cada cargo. Sou Emerson Zanin, você está no canal Auditando. Trabalhei por 38 anos no Banco do Brasil e me aposentei em março de 2024, quando exerci a função de gerente executivo na diretoria de meios de pagamento e serviços. Ao longo da minha trajetória, atuei por 20 anos em auditoria, sendo 2 deles como auditor-chefe da Previ. Aqui no canal, costumo falar sobre finanças e neste período estou abrindo um espaço especial para tratar de Previ e Cassi. Entidades importantes não só para os funcionários do Banco do Brasil, mas também para a sociedade brasileira, pois estamos falando de quase 200 mil pessoas diretamente vinculadas e, considerando os dependentes, quase 1 milhão de pessoas que de alguma forma se relacionam com essas duas entidades. A Previ tem mais de 120 anos de história. Para você ter uma ideia do tamanho e da importância dessa entidade, ela administra cerca de 300 bilhões em ativos. A título de comparação, a Petros, que administra os planos dos funcionários da Petrobras, administra 150 bilhões, ou seja, metade dos recursos que a Previ administra. Os principais planos da Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil são o Plano 1 e o Previ Futuro. O Plano 1 é um plano de benefício definido destinado aos funcionários que ingressaram até 1997. Hoje conta com cerca de 105 mil participantes e assistidos. Lembrando que participantes é quem está na ativa e assistidos é quando a pessoa aposenta e passa a receber um benefício previdenciário. Desses 105 mil, apenas 2,6 ainda estão na ativa e 97,4 já recebem o seu complemento de aposentadoria. Em 2025, o Plano 1 pagou mais de 17 bilhões em benefícios. E para honrar esses compromissos, o plano possui cerca de 260 bilhões em patrimônio. Já o Previ Futuro é um plano mais recente, destinado aos funcionários admitidos a partir de 1998. É um plano de contribuição variável que combina características de contribuição definida e de benefício definido. Diferente do Plano 1, ele ainda está na fase de acumulação, ou seja, os participantes estão formando suas reservas. Em 2025, ultrapassou 42 bilhões em patrimônio, com cerca de 86 mil participantes. A grande maioria ainda está na ativa, 93,6% contribuindo e 6,4% já recebendo benefícios. Ou seja, estamos falando de 2 planos completamente diferentes, um já pagando bilhões e outro ainda construindo patrimônio. Existe ainda o Previ Família, criado em 2020, destinado aos familiares dos participantes, que em 2025 contava com cerca de 390 milhões em patrimônio. Milhões, os outros a gente estava falando em bilhões. E há aproximadamente 5.500 participantes. Agora eu vou tentar explicar a estrutura organizacional da Previ de forma simples. Eu vou me concentrar na alta administração da entidade. A Previ possui um modelo de governança baseado na paridade. Isso significa que os conselhos deliberativo, fiscal e consultivos, assim como a diretoria executiva, são compostos de forma equilibrada entre representantes eleitos pelos associados e indicados pelo patrocinador, no caso o Banco do Brasil. O Conselho Deliberativo é composto por 6 membros, divididos entre eleitos e indicados. Porém, há um ponto importante. O presidente do Conselho é indicado pelo Banco do Brasil e possui o voto de qualidade. Em caso de empate, ele decide. Isso está previsto no artigo 11 da Lei Complementar 108 de 2001. A diretoria executiva é responsável pela gestão do dia a dia e é composta por 6 membros. Cada diretoria tem um papel claro. A presidência, ocupada por um funcionário da ativa indicado pelo banco, cuida do planejamento estratégico, da comunicação institucional e dos controles internos. A diretoria de administração, cujo titular é um eleito, cuida das áreas de suporte, pessoas, tecnologia, contabilidade e controladoria. Já a diretoria de planejamento, também eleita, elabora cenários econômicos e propõe as políticas de investimento, que serão implementadas pela diretoria de investimentos, cujo ocupante é o indicado pelo banco, que executa essas políticas definindo onde e como investir os recursos. Também temos a diretoria de participações, cujo titular também é indicado pelo banco e tem a função de acompanhar as empresas investidas e os ativos imobiliários. E a diretoria de seguridade, cujo ocupante da cadeira é eleito,
cuida dos benefícios, contribuições, cadastro e relacionamento com o participante. E temos o Conselho Fiscal, composto por 4 membros, 2 eleitos e 2 indicados pelo banco. Ele supervisiona a gestão em nome dos associados e do patrocinador. Os mandatos desses colegiados que eu falei são de 4 anos, só que tem uma diferença no caso do Conselho Fiscal, que não há possibilidade de recondução. Nos demais é possível uma recondução, porque na minha visão todos os colegiados deveriam seguir a regra do Conselho Fiscal, de não haver recondução, porque o rodízio é um princípio básico do sistema de governança maduro. Importante lembrar que o presidente do Conselho Fiscal é um eleito. E temos também os conselhos consultivos, o do Plano 1 e do Plano Previ Futuro, que são órgãos de formulação e proposição de políticas e de acompanhamento da gestão, porém não têm uma função deliberativa. E quais são os cargos em disputa nas eleições que se iniciam no dia 13 de abril? São a diretoria de administração, a diretoria de planejamento, um conselheiro deliberativo, um conselheiro fiscal, 2 conselheiros consultivos do Plano 1 e 2 conselheiros consultivos do Plano Previ Futuro. Na eleição também são escolhidos um suplente para cada cargo titular em disputa nos conselhos. Ao todo, cada chapa que irá concorrer, são 2 chapas, possui 14 candidatos. Agora, finalmente, eu te pergunto, faz sentido votar sem conhecer essa estrutura, sem entender a responsabilidade de cada cargo? Sem avaliar se efetivamente os candidatos estão preparados para exercê-los? Infelizmente, isso é que muitas vezes acontece. Por isso, o meu convite é simples: se informe, conheça as chapas, avalie o currículo dos candidatos. Experiência prática, vivência em cargos de gestão e preparo técnico fazem toda a diferença. Neste ano, fui convidado a concorrer como conselheiro fiscal titular pela Chapa 1. Somos Previ pelo associado. Essa chapa tem um grande desafio: romper com a continuidade de uma gestão que há décadas vem sendo ocupada por um mesmo grupo, com a mesma linha de pensamento. E não é raro a reeleição desses dirigentes, que ficam no cargo durante 8 anos. Dificilmente um diretor no Banco do Brasil fica mais de 3 anos em uma diretoria. E na Previ, está sendo comum os diretores eleitos ficarem 8 anos. Mas por que eu falo que será um desafio? Porque as campanhas são desiguais. De um lado, chapas apoiadas por sindicatos, vinculados ao Contraficute, que possuem uma estrutura em todo o território nacional, representação em todos os estados, e os delegados sindicais espalhados por todo o país, e têm acesso às dependências de forma livre. E no caso da Chapa 1, uma campanha baseada em voluntariado, apoio dos colegas, recursos limitados, onde os componentes têm que fazer vaquinha para fazer frente às despesas de uma campanha, porque os recursos disponibilizados pela Previ são insuficientes. Os componentes da Chapa 1, ao analisar os resultados da Previ, decidiram que a diretriz das propostas seria fazer com que os participantes recebam mais do seu próprio dinheiro hoje e no futuro, pois o maior fundo de pensão da América Latina não pode viver uma gangorra de resultados que a gente tem visto nos últimos anos. Um ano déficit bilionário, no outro ano superávit bilionário. Isso gera insegurança, isso gera dúvida. Isso não é o que se espera de um plano previdenciário bem administrado. Quando comparamos com outras entidades, como a Petros, que tem metade dos ativos administrados que a Previ, vemos resultado em investimentos relevantes proporcionalmente melhores que os da Previ, mesmo em cenários desafiadores como vivemos em 2024. Claro que existem diferenças entre os planos administrados e estruturas das entidades que têm que ser levadas em consideração, mas uma coisa é certa: há espaço para melhorar. Foi com essa convicção que nos debruçamos sobre os números do Plano 1 e do Previ Futuro e construímos propostas sólidas e factíveis. Eu vou deixar o link das propostas aqui na descrição do vídeo. Mas a mensagem principal que eu quero deixar neste vídeo é que você, participante ou assistido de um dos planos da Previ, dedique algum tempo para se inteirar das chapas, suas propostas, o currículo dos candidatos. Vejam quem teve uma trajetória de experiência real, de gestão, no Banco do Brasil. Tenho certeza de que você chegará à conclusão de que a Chapa 1 reúne os candidatos mais bem preparados. A Previ é nossa e o futuro dela depende de você. Participe, vote consciente e lembre-se, para receber mais do seu próprio dinheiro hoje e no futuro, vote na Chapa 1. Somos Previ pelo associado. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe com outros colegas. Isso ajuda muito a levar essa mensagem adiante. Fiquem bem e até a próxima.